a gente vai estar falando um pouco sobre o uso da tecnologia BIM, envolvendo projetos de cálculo estrutural, tá? Eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Acho que a maioria que está aí é meu aluno, mas aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Monique Alcântara, tá? Do Departamento aí de Engenharia Civil da Unigran Rio. Eu trabalho com o eixo estrutural dentro do Departamento de Engenharia Civil, então aí quem for meu aluno vai me encontrar dentro das disciplinas envolvendo concreto, aço, fundações, pontes, matérias, né, disciplinas voltadas aí para o âmbito estrutural, né, que a gente chama de eixo estrutural. Bom, eu sou formada em Engenharia Civil desde 2013.1, me formei na Universidade PUC Rio, né, Pontifícia Universidade Católica. Depois de uns 6 meses eu comecei o mestrado na própria universidade. O mestrado foi sobre fundações, tá? E agora, atualmente, eu estou aí no último ano, né, do meu doutorado, envolvendo o estudo de materiais não convencionais, tá? Bom, já trabalhei em vários projetos relacionados sempre a cálculo estrutural. Meu primeiro estágio, minha primeira profissão foi em cálculo de pontes e estruturas de contenção. Já trabalhei em estruturas ferroviárias, né? Já trabalhei na obra da extensão da linha 4 do metrô. E agora, atualmente, sou aí professora da Unigran Rio e prazer estar aqui como convidada hoje na Semana de Engenharia, trazendo um pouco do que eu sei de BIM, né, para vocês. Então, aí eu fico com a palavra o professor Leonan também, que forma aí a equipe do eixo estrutural, juntamente com os professores aí na Unigran Rio. Então, eu sou o professor Leonan, tá? Eu estou formado aí há uns 11 anos já como engenheiro civil, então em questão de trabalho também já trabalhei muito em projeto, foram 11 anos fazendo cálculo de estrutura, também tenho mestrado pela UFRJ, um doutorado parcial incompleto e faço parte aí do eixo de estruturas aí. O meu nome é Igor, eu sou recém-formado pela Unigran Rio. Alguns já me conhecem já, eu hoje faço pós também em estruturas e trabalho com a tecnologia BIM já desde 2018, né? Já tem um tempinho que eu estou trabalhando com a tecnologia BIM e fazendo projeto residencial, industrial, tanto aqui para a área da civil como da área de mecânica. Então, assim, a princípio, eu vou deixar contextualizado aqui para vocês, né, o que seria o BIM e o que não seria o BIM, né, porque, na verdade, o BIM virou meio que uma moda agora, falar em BIM, né, e tem muita gente falando em BIM de uma forma errada, né. O BIM, ele não está associado simplesmente em você utilizar um programa de cálculo estrutural, mas utilizar um programa de cálculo estrutural de forma inteligente, de forma que vai conseguir te trazer benefícios de inúmeras formas, tá? Então, o uso inteligente das ferramentas computacionais que está, sim, entrelado a BIM. Mas estou projetando aí para vocês o que seria a metodologia tradicional que a gente tem, tá? É claro que a gente não pode deixar de dar o devido crédito àquilo, né, que fez a gente chegar até aqui, né? O uso da prancheta, o uso das ferramentas no CAD, né, a caneta Nanquim, tudo aquilo que foi utilizado por vários projetistas e engenheiros no passado, né, mas que hoje, né, não funcionam com a mesma eficácia de antigamente, tá? A gente não está desmerecendo, a gente está mostrando aqui novas formas de conseguir se adequar a toda a globalização, a toda a tecnologia que a gente tem aí, né, em mãos e que a gente deve fazer uso disso, tá? Então, a metodologia tradicional,
ela traz para a gente o quê? Uma documentação toda impressa, né? As plantas, elas sempre eram impressas e arquivadas, né, nas empresas, e totalmente desconexa, né? Se não tivesse uma verdadeira padronização ali, alguém responsável por guardar aquilo corretamente, aquilo ficava até perdido. Tá? As mesmas ferramentas computacionais de décadas anteriores sendo utilizadas ainda hoje em dia, como o CAD, por exemplo. O CAD já vem aí bastante tempo, ele vem sendo cada vez mais atualizado, mas ele ainda não envolve, ele não entra nesse mundo BIM, que a gente vai falar um pouco. Dificuldade de comunicação na metodologia tradicional a gente tem, e como maior exemplo de dificuldade de comunicação, por exemplo, é um projeto ser alterado no escritório e não ser alterado na obra. Eu vi muito isso, gente, eu posso afirmar, quem trabalhou em obra, quem trabalhou em escritório já, com certeza deve ter visto isso. Eu chegava lá na obra do metrô, na obra de extensão do metrô, e assim, o projeto que eles tinham em mãos estava às vezes 2 revisões, né, atrás do que realmente a gente tinha lá em mãos, porque cada dia chegavam novos projetos para serem atualizados. Eu vou falar para vocês que não eram poucos, não, eram muitos. Mais para frente eu vou falar um pouquinho. E realmente tinha que ter ali uma certa organização para que tudo isso, né, não se perdesse, tá? E a obra acabasse sendo concluída de uma forma errada, tá? Os documentos gerados com erros e omissões, eles tinham que ser sempre atualizados. Custos adicionais, atrasos, isso tudo ocasiona aí no quê? No retrabalho. Você fazer novamente aquele trabalho que já tinha sido feito, tá? Pressão para atender os prazos. A gente sempre está atrelado o quê? A nossa obra ao cumprimento do cronograma. Então, a gente precisa estar respeitando isso em qualquer etapa, em qualquer circunstância, tá? A duplicidade nas informações e a perda aí da confiabilidade, porque às vezes a gente está em um local trabalhando com uma informação, outro local com outra informação, e não há nenhuma interação, como, por exemplo, o projeto de estrutura está trabalhando de um jeito, o projeto de hidráulica está trabalhando de outra forma, e quando a gente vai e encontra esses projetos na obra, a gente identifica milhares de interferências aí, tá? Então, tudo isso ocorre realmente na metodologia tradicional, tá? Dificuldade e muito tempo gasto para acessar também informações. Por quê? Porque os nossos desenhos, eles não têm informações, tá? Qual é a tendência global que a gente pode ver aí? A tecnologia ela está em constante avanço. A gente vai, sim, sempre precisar de diversas equipes trabalhando em conjunto. Ninguém trabalha mais sozinho. A gente tem várias equipes envolvidas em um só projeto. E se não houver comunicação, uma comunicação correta, uma comunicação saudável, como que isso vai andar? Como que isso vai prosseguir? Né? A globalização dos envolvidos do projeto, né? O aumento da complexidade dos projetos, isso é fato, cada vez os projetos estão ficando mais complexos, a gente tem novas estruturas, novas formas de construir, tá? O projeto centralizado em um modelo 3D parametrizado, e é aí que a gente começa a entrar no universo BIM, começa a parametrizar modelos de forma a colocar informações nessas linhas que antes não tinham informação, tá? A utilização de ferramentas de análise, a crescente demanda pela interoperabilidade e uma construção cada vez mais sustentável, né? A gente está voltando os olhares, e não é de hoje, para o meio ambiente. Então, o que é BIM, na verdade, gente? BIM é Building Information Modeling, tá? É a modelagem da informação da construção. É um processo para gerenciar o empreendimento. Então, é aquilo, eu estou utilizando o Revit, eu estou trabalhando com BIM.
Não, você não está trabalhando com BIM, você está trabalhando com o software Revit. A maneira como você utiliza daquele software para ter vantagem com relação às informações, isso é a metodologia BIM. É o processo envolvido não só com o Revit arquitetura, mas o estrutura, o hidráulica, o elétrica, o robô, o SAP, seja qual for, é essa conexão que você dá ao software, para quê? Para te beneficiar. Todo esse conceito, isso sim está relacionado a BIM. Então, é um processo. BIM é um processo. BIM não é o software, tá? BIM é um processo para gerenciar o empreendimento e gerenciar de uma forma inteligente. O BIM, ele vai utilizar de uma única base de dados para todo o projeto. Todo o pessoal vai falar a mesma língua. E isso diminui absurdamente o número de erros no final, o número de interferências que a gente pode ter no final. Todo mundo falando a mesma língua, todo mundo trabalhando em cima da mesma coisa. Entendeu? Então, isso sim é utilizar do BIM para obter vantagem nos nossos projetos, tá? Integra práticas de trabalho e utiliza um modelo 3D paramétrico. Isso é a grande diferença aí do BIM, né? Do uso de software relacionado ao BIM com relação ao AutoCAD, né? Os objetos, a representação dos objetos é feita com elementos parametrizados, né? Elementos parametrizados são elementos que contêm o quê? Informação. Uma linha no Revit não é somente uma linha, mas ela pode ser, por exemplo, uma parede, ela pode identificar uma porta. Essa linha, ela vai ter, por exemplo, se for uma parede, ela vai ter qual é a espessura, qual é a altura, qual é o material que aquilo ali é formado, tá? Outra coisa do modelo 3D paramétrico, descreve relações espaciais entre os componentes. Então, realmente está me limitando numa visão 3D, eu consigo enxergar ali o que realmente vai acontecer depois de pronto naquela estrutura. E contém uma lógica que vai facilitar a extração das informações. Então, na verdade, na metodologia BIM, um ou mais modelos virtuais de uma edificação são digitalmente desenvolvidos. Eu posso trabalhar o BIM para desenvolver um modelo arquitetônico, ao mesmo tempo que eu vou estar desenvolvendo um modelo estrutural, ao mesmo tempo que eu vou estar desenvolvendo um modelo de instalações hidráulicas, um modelo de instalações elétricas, entendeu? Então, tudo isso dentro de um mesmo projeto, eu posso obter todas essas informações. E aqui eu trouxe a principal diferença, né, entre o CAD 3D, né, para a gente se aproximar mais do BIM, qual a diferença entre esse CAD 3D e o BIM. O CAD 3D, né, a descrição ela é feita através de vistas, né? A gente consegue ver plantas, ver seções, ver elevações, mas tudo isso de forma o quê? Independente, tá? Eu gero tudo isso, posso gerar na mesma tela do computador, mas o que tem aqui à minha direita não vai ser a mesma coisa que tem à minha esquerda, porque é um novo desenho, não está relacionado a esse aqui. Se eu fizer uma mudança no desenho da direita, automaticamente o da esquerda não vai mudar. Eu vou ter que ir lá como se eu tivesse realmente com um papel na mão, para apagar com a minha borracha e redesenhar novamente, tá? O que acontece quando uma das vistas é, então, editada no CAD? Todas as outras, no CAD não, no BIM, todas as outras vistas, não, calma aí, o que acontece no CAD, né? Depois a gente vai falar do BIM. No BIM, se eu edito uma vista, né, todas as outras vistas, elas também vão precisar ser editadas e atualizadas para refletir aquela mudança, porque isso é um processo de forma independente, tá? Esse processo, ele é propenso a erro, porque é feito de forma manual. Eu posso esquecer, por exemplo, em uma planta, eu posso ter
4, 5 cortes daquela planta, tá? Eu mudei uma porta 10 centímetros para a esquerda. Todos os cortes que estão associados àquela porta vão ter que ser mudados manualmente 10 centímetros para a esquerda. Só que você tem essa informação em algum local, você vai lá nos seus arquivos, você vai abrir planta por planta e vai mudar manualmente. Qual é a probabilidade de você não errar, de você não esquecer de abrir uma das plantas e não mexer naquilo ali? É muito alta, sabe? E no BIM já não vai acontecer isso. Os dados nos desenhos de CAD, eles são apenas o quê? Entidades gráficas, eles são linhas, eles são arcos, eles são círculos, são realmente objetos geométricos, tá? Os modelos BIM, eles possuem uma semântica contextual inteligente. Os objetos, eles têm valor, eles têm informação atrelada, como, por exemplo, o objeto pode ser componente do edifício. Uma linha pode representar uma parede, uma viga, uma coluna, uma porta, uma janela, entendeu? Essa linha, ela tem valor por trás. Ele é um objeto parametrizado. O modelo BIM, ele possui informação em uma série de objetos inteligentes, tá? Então, o fluxo, vamos dizer assim, trabalhar com BIM é fácil? Não vou dizer que é fácil, porque requer, de início, um grande empenho do profissional. Realmente, você tem que entrar com muita informação no começo. E exatamente é o que esse gráfico mostra a gente, né? O fluxo de trabalho tradicional do BIM. Vamos analisar aqui, na curva 3 e na curva 4. A curva 4, ela é o fluxo de trabalho BIM. Esse fluxo de trabalho BIM mostra o quê? Aí no eixo horizontal, né, está dividido em partes do projeto ao longo do tempo, e no eixo vertical a gente tem efeito, curso, esforço, tudo que essas curvas estão relacionadas, ok? Então aí na curva 4, né, a gente vê que essa curva, ela ganha uma acentuação, um pico aí, entre o quê? O projeto esquemático e o projeto básico. Ou seja, é realmente nessa etapa do BIM que a gente vai entrar com o maior número de informações possíveis. É onde a gente está construindo o quê? As nossas, aí quem já ouviu falar, as nossas famílias de elementos, né? Onde a gente está atribuindo informação a esses elementos. Então, o fluxo de trabalho é alto, a exigência de trabalho aí é alta. Mas depois vocês podem ver, na parte aí de projeto básico para projeto detalhado, a minha curva já caiu. Parte de detalhamento do projeto, a partir do momento que o projeto está pronto, para eu detalhar é só eu realizar um corte. O que é um corte? Eu traçar uma linha da esquerda para a direita, de cima para baixo, e isso tudo sai automaticamente. Eu não preciso refazer. Então, o trabalho aí é quase zero. Por oposição aí, na curva 3, a gente tem o quê? O fluxo de trabalho tradicional, né? Sim, a gente está falando em BIM, né? Esse fluxo de trabalho tradicional, ele requer o quê? Ele requer muito trabalho na parte de detalhamento do projeto. Porque é o quê? É quando você tem que criar cortes, criar plantas, criar elevações. Tudo isso requer o quê? Você fazer planta por planta no método tradicional. E você desenhar coisa por coisa, né? Requer um pico alto de trabalho aí. O conceito, tudo aquilo que é rascunho, é rápido você fazer, né? O projeto esquemático, o projeto básico, mas chega na hora do detalhamento, o método tradicional te exige muito. E principalmente quando você tem que ter um retrabalho em cima daquilo ali. A curva 1 e a curva 2, a curva 1 está mostrando a habilidade de impactar o custo e o desempenho. Então, no início, se eu faço qualquer mudança no meu projeto,
eu vou em custo de mudanças no projeto. Aí sim, se eu realizo qualquer mudança no projeto, na fase conceitual, na fase esquemática ou até na fase de projeto básico, o impacto no custo ainda é pequeno, ainda estou em fase de criação ali. Agora, na fase de operação, de construção e montagem, se eu começo a querer mudar alguma coisa, aquilo ali já está construído. O impacto no custo vai ser muito alto. Então, por isso que se a gente tiver que mudar alguma coisa, tem que ser o quê? No projeto conceitual, onde eu tenho o menor custo possível. Ok? Então, para a gente já ir encaminhando aí, né, pro final, né, dos meus comentários aqui, né, quais são as principais dificuldades de implementação do BIM? Principalmente, eu destaquei como primeiro ponto, é mudar a forma de pensar das pessoas. É fácil isso? Não, gente. O que a gente tem de mais difícil aí é mudar a cabeça das pessoas, é fazer elas aceitarem a entrar nesse novo mundo. E é aquilo, se não for por bem, é por mal, não tem como, porque isso já está aí batendo a nossa porta, e a gente vai ter que ter, sim, a qualquer momento, né, ter essa entrada aí na metodologia BIM, né, na tecnologia BIM, tá? A gente vai gerar novos fluxos de trabalho, a gente vai buscar pessoas a partir de agora com conhecimento na área BIM. Não basta somente você ter conhecimento em CAD, você tem que ter conhecimento em softs atrelados ao BIM, tá? Compreender ou reunir pessoas capacitadas nos recursos necessários, né? Nos recursos necessários de quê? Relacionado a hardware, a rede, a banco de dados, a software, né? Todo mundo que vai entrar com os dados para encher aquele programa ali de conteúdo. Para o quê? Para os engenheiros, projetistas poderem utilizar. Promover a integração e a interoperabilidade entre as equipes e promover o entendimento dos responsáveis pela documentação legal. Eu comecei a ouvir falar de BIM, eu estava na graduação, eu entrei em 2009, saí em 2013 da graduação. Então, vou dizer que isso aí tem 10 anos, mais ou menos. Isso não é nada novo, mas está vindo à tona praticamente, né, agora, porque isso está virando praticamente que obrigatório, né? Então, vocês podem ver aí, eu coloquei um recortezinho de um jornal, qual é o nível de desenvolvimento do modelo BIM no Brasil. Isso aí foi uma reportagem de 2013, 2014, algo assim. E lá já tinha algumas entidades como o quê? BNDES e o Exército Brasileiro já trabalhando com projetos em BIM de forma regular. E aqui fora a gente não estava nem tendo noção, né, do que seria o BIM, né? Então, já tem empresas muito maiores aí trabalhando com isso, basta a gente querer entrar nessas empresas. A Rede Globo, ela trabalha com projetos em BIM. Grandes construtoras brasileiras trabalham com projetos em BIM. A Cinco Engenharia, como está aí, a Odebrecht, tá? A Odebrecht, ela implantou o BIM em toda a América Latina, com o Autodesk, relacionado ao software, como, por exemplo, o Revit. Então, a Odebrecht trouxe isso para cá, para a América Latina, para a gente. E ela já trabalha isso em todos os projetos dela, tá? Então, não é algo novo, não vem assim, BIM é algo que surgiu agora e virou moda. Não, BIM já surgiu há um tempo, e agora ele está se destacando aí entre, né, todos os outros conceitos que a gente tem, tá? Ferramentas mais utilizadas hoje em dia, né, relacionadas ao BIM, são aí as ferramentas da Autodesk, tá? A Autodesk é a criadora do AutoCAD, mas ela veio aí com a tecnologia BIM, lançando o software Revit. Então, a gente tem o Revit com a plataforma de arquitetura, estrutura, e o MEP, né, que é mecânica, elétrica e hidráulica, tá? Tem um software também, somente de cálculo estrutural, que é o robô.
A gente tem o Navisworks, que é um software de análise de interferência. Eu consigo colocar todos os projetos relacionados à arquitetura, estrutura e instalações dentro do Navisworks, e ele me fala o que está acontecendo de errado, compatibilizando um projeto com o outro. Por exemplo, eu tenho um conduíte atravessando um pilar, eu tenho um encanamento atravessando uma viga, tá? Ele vai te falar isso na fase de criação. E tem muitos problemas acontecendo isso já na fase da obra. O cara vai ver o encanamento furando a viga depois de pronto, na obra. E aí, você faz o quê? Olha o custo do impacto, lembra? O custo que a gente tem em mudar um projeto já na fase de montagem, de construção e de operação. Por que não gastar um tempinho a mais na fase de conceituação, de projeto básico e evitar essas coisas, tá bom? Então, eu vou deixar por aí, né, acho que é o Igor agora, né? Ele vem mostrar para a gente, o Igor ou o Leonan, não sei, mostrar para a gente um pouco, né, do que seria isso na prática, né? Eu trouxe aqui toda essa visão do que seria o BIM, né? Na verdade, o que eu quero que fique com vocês é o quê? O BIM, o uso da tecnologia BIM não tem nada a ver com o uso de softwares puramente. A gente vai utilizar softwares, sim, tá? E eles são um grande facilitador para a gente aí, só que é muito mais do que isso, tá? Tem muito mais por trás do que a utilização de software. É a gente criar um processo em que facilite para a gente, né? Toda a nossa vida, toda a nossa vida profissional, ok? Tá completo, né? Mas eu queria, antes que a gente começasse a falar sobre projetos estruturais envolvendo essa tecnologia BIM, eu queria deixar um comentário interessante, que é isso aqui, ó. Responsabilidade. A responsabilidade é sempre do engenheiro. Estão vendo? Então, o que diz a ferramenta lá? Quando você contrata o AutoCAD TQS, ou provavelmente o BIM também deve ter isso. Ele quer dizer o seguinte, que o sistema computacional ele vai fazer aquilo somente, exclusivamente, que você mandar ele fazer, né? Ele não vai dar solução, ele não vai te dar soluções fabulosas, ele é uma ferramenta. O engenheiro ele tem que saber o que ele está fazendo, principalmente para cálculo, né? Ele tem que saber os cálculos, como é que se faz os cálculos para poder avaliar a ferramenta, tá? A ferramenta não é simplesmente você chegar lá e joga aqui, joga o AutoCAD aqui, tira as plantas prontas, não. Essas ferramentas, as de cálculo, tá certo? Elas costumam, cada ferramenta, a gente tem o TQS, que é o que eu vou mostrar, mas tem o CPCAD, existe o Eberic, né? Todas mais ou menos funcionando com a mesma lógica de elementos paramétricos, né? Mas cada uma tem uns pontos fortes e cada uma tem seus pontos fracos, né? Então o cara que manipula aquilo, ele não pode ser simplesmente um manipulador daquilo, né? Ele não vai chegar ali e vai simplesmente jogar os valores, ele tem que avaliar e analisar os resultados, tá? Então é isso aqui que é o que diz a responsabilidade, né? A questão da responsabilidade. A responsabilidade é sempre do engenheiro, você está comprando uma ferramenta. Você não está comprando um projeto, tá? É igual você comprar um martelo, né? Se o prego foi pregado ou não, a culpa é do martelo? A culpa é de quem manipula, tá? Então, a ferramenta é para facilitar, tá certo? Mas isso não exime a gente de saber a teoria, de calcular manualmente, de fazer os cheques e as verificações, tá? Ela ajuda, ela acelera o processo, mas ela não é aqui ela não vai substituir o engenheiro, não vai substituir a capacidade técnica do indivíduo, tá? Ela não vai fazer essas coisas. Então, olha só, TQS, tá? Essa é a última versão, 21.1, e eu estou aqui com uma versão estudantil aberta.
Então eu comecei a fazer um projeto. Esse projeto está incompleto e por incrível que pareça, ele parece um desenho de AutoCAD, né? Eu vou clicar na ferramentinha aqui de um modulador estrutural, já está aberta. E aí ele vem aqui para eu começar a lançar minhas estruturas. Então, se eu clicar aqui no gerar modelo tridimensional, ele vai desenhar, ele vai automaticamente gerar para mim aqui, ó, a estrutura em 3D. Por que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque a estrutura é um elemento. Isso aqui não é uma barra, igual no AutoCAD, né? Isso aqui é uma viga. Viga tem altura, largura, FCK, tem propriedade de elasticidade, tá? Isso tudo foi lançado no momento em que foi feito a viga, né? Então é isso aqui a facilidade da estrutura de você usar uma ferramenta BIM, né? Eu vou lançar aqui uma viga aqui para vocês verem aí e para vocês terem lançar uma laje. Olha só, a laje. Então, simplesmente eu não estou lançando um elemento qualquer. Ele vem aqui e me pergunta várias coisas. Olha só. A laje é maciça? É laje nervurada? É nervurada tipo R, tipo T? É vigota? É treliça? É pré-fabricada? É laje mista? É o que que é? Vamos lançar uma laje maciça. Aquilo ali é uma laje de cobertura e espessura mínima de laje de cobertura a 8 centímetros. A laje tem rebaixamento? Não tem rebaixamento? Então, isso aqui não é só uma laje, é uma série de informações. Se eu começar a mexer aqui em cima, eu vou ver o seguinte, ó. Identificação da laje, cadê? Grelha, cadê os carregamentos? Seção de carga está aqui embaixo, ó. Cargas distribuídas em tonelada-força por metro quadrado. Diz que não tem carga nenhuma. É laje de cobertura, vamos supor que eu queira adotar uma carga, que essa carga é para botar painéis solares, né? Um telhado com painéis solares. De acordo com a nova norma 6120 de 2018, entrou em vigor agora, tá? Eu estou com uma versão de revisão, projeto de revisão. Ele diz que para placas e aquecedores solares fotovoltaicos eu tenho que botar uma carga de 1,5 kN por metro quadrado, certo? Então eu tenho que carregar aqui, ó. Qual é a carga acidental que eu vou adotar? 1,5 kN por metro quadrado. Salvo que eu tenho que arrumar aqui, né? O TQS trabalha nessa unidade aqui, tonelada-força. Então 0,15. Tá bom? Cargas permanentes. Vamos supor que eu tenho um forro de gesso aqui, 0,05 toneladas forças por metro quadrado, ou seja, 0,5 kN por metro quadrado. Eu vou dar OK. Então esse elemento ele guardou as informações de espessura de laje e de cargas, tá? Agora eu posso começar a lançar, ó. Opa, desculpa. Vou lançar aqui, ó, inserir. Vou escolher esse elemento. Cadê? Eu estou entrando com um ângulo errado aqui. Localizar a linha. Eu estou entrando com o ângulo errado, perdão. Ctrl Shift. Então, localizar a linha, o ângulo. Agora sim, entrei com o ângulo. Então ele lançou aqui minha primeira laje. Né? Ele não lançou uma plaquinha qualquer, né? Ele lançou uma laje de espessura 10, de cargas acidentais de 1,5 kN por metro quadrado e carga permanente de forro de gesso de 0,5 kN por metro quadrado. Eu posso continuar lançando, ó. Cadê? Clicar aqui. Então, 0. Vou clicar aqui, dizer que o ângulo é 0. E assim eu vou lançando, ó. Ângulo 0. Então, lancei só essas aqui da frente, não vou lançar as de trás, não. Então, olha o que acontece quando a gente muda, pede para visualizar em 3D. Olha lá as lajes que a gente lançou, as 4 da frente. Antes não tinha nada disso, né? Agora já tem, ó. E ela não é só um desenho, né? Não é só um shade, uma
uma sombra, tá? Ela tem as propriedades dela, tá bom? Então, cada elemento desse tem suas propriedades. Quer ver? Deixa eu pegar um pilar aqui qualquer, olha só. Esse pilar, por exemplo, ele tem uma série, ó, seção 25 por 15, né? Cadê o tamanho dele? Cargas, ele está sem carga. A altura dele. Então eu posso escolher ele está começando na fundação e está morrendo na cobertura. Tem uma lajezinha superior que é a caixa d'água. Então eu tenho que vir aqui, ó, se eu posso considerar ele indo até a caixa d'água ou não. Nesse projeto não faz sentido porque esse é pilar de extremidade, mas olha aqui, ó. Agora o P5 está indo até o pavimento de fundação, até o pavimento da caixa d'água. Então, gerando 3D, olha aqui ele aqui, ó. Com as seções, as medidas e tudo mais, ele não devia estar indo até em cima, né? Eu fiz essa alteração para a gente ver o comportamento de uma estrutura BIM, tá? Então, olha só, ele vai fazer o TQS, ele é capaz de fazer o lançamento da estrutura toda, né? Calcular e liberar as plantas que a gente vai enviar para a obra. Eu vou pegar um outro modelo aqui. Ele já tem alguns modelos prontos. Deu erro na fundação, óbvio, porque eu não lancei a fundação. Então ele funciona assim, ele tem uma árvore de projeto, dentro de cada projeto há os seus critérios, né? Então se eu clicar aqui num projeto aqui já feito, olha aí aqui, ó. As plantas estão aqui, ó. E olha aí ó, o desenho 3D com fundação, com escada, tá vendo? A escada é estrutural, então tá lá, ele calcula a escada e detalha. Deixa eu ver se tem as plantas de escada, não. As plantas dos pavimentos, que ele não deve ter mandado gerar. Então, cada projeto, ó, tem suas particularidades, tá vendo? As lajes, elementos e tal. Fundação, ó, assentamento, os blocos de fundação. Isso tudo a gente que vai lançar, mas ele vai calcular pra gente. Deixa eu mostrar aqui aquele projetinho que a gente estava fazendo aqui, que eu usei como exemplo primeiro, né? Esse daqui está incompleto, mas eu já fiz um completinho, tá? Esse aqui foi um projeto que me foi solicitado por um cliente, tá? Eu vou mostrar para vocês as plantas, tá? Que ele cospe. E olha só, aqui é o TQS, mas as plantas elas estão no AutoCAD. Olha aqui, ó, planta de forma no AutoCAD, 2018, ó. Não vou botar ali não, que ele vai mostrar o nome do cliente. Mas olha lá, o do cliente, a laje de cobertura era uma laje nervurada, ó. Olha o desenho da laje nervurada no corte. As nervuras, a indicação da direção das nervuras, certo? Fundação, pilar, caixa d'água. A base da caixa d'água, ela tem 2 furos, ó, para o cara poder acessar e montar barrilhete embaixo, né? E acessar a caixa. Então isso aparece, ó. Aqui, ó. Se eu fosse lá e mudasse, eu poderia mandar gerar outra planta dessa, e essa planta já viria com as alterações de corte todas automáticas. Aqui, ó, a armadura que ele gera, ó. Armadura de fundação, tá? Todos os blocos de fundação. Pilares, esses aqui são os pilares, ó. P8, P11, P15 e P10, lance 1, primeiro pavimento, com a saída, os arranques e as continuações, tá? O tipo de estribo. Esse daqui não é um detalhe padrão, mas é o detalhe padrão desse programa, tá? Nosso detalhe padrão de estribo é estribo fechado, tá bom? Então, olha lá. Vigas, ó. Então, como é que esse programa faz? Ele lança as armaduras, normalmente detalhamento de viga. Você pega as armaduras dentro da viga no corte e você explode. Joga as armaduras superiores
as armaduras negativas para cima da viga e as positivas para baixo. Esse programa ele joga tudo para baixo. Ele traça uma linha e ele diz: as negativas são essas e abaixo da linha tracejada são as armaduras positivas. E ele dá os cortes, ó. Olha aí. A altura da viga era 30 centímetros, então vigas de 30 centímetros são isentas de armadura de pele e realmente não tem. Só duas barras de 8 milímetros, 2 barras em cima e embaixo. Olha o desenho do estribo. Não é o nosso desenho de estribo padrão, mas é o desenho padrão do TQS. Tá? Ele gera, importantíssimo, tabela de aço com quantidades, diâmetros, né? Quantidades, bitolas, posição, perdão, bitola, quantidade, tamanho total, e no final te gera seu resumo de aço total para os tipos de aço. Vocês vejam que tem aço de 5 milímetros, aço de 5 milímetros é CA60, né? A partir de 6,3 eu tenho CA50, que é o nosso padrão de obra. Então, esse de 5 milímetros, ele só é usado para estribo de pilar. Eu acho que alguma coisa de viga também ele usa em estribo, mas você não pode usar esse tipo de armadura para flexão, né? Nem para laje, mas aqui ele não usa, ele usa só para estribo, ele segue a norma, né? Então você pode botar as notas, você pode mexer no cabeçalho, isso tudo é editável, de forma que você possa, né, ter as suas plantas. Ó, planta de laje, deixa eu ver se a gente tem aqui as de laje. Continuação de viga, todas as V12 e V14, tá? Você consegue igualar as vigas, ó. Aqui tem viga com rebaixo, ó, porque você tem nível diferente dentro de uma residência, a área de serviço, a laje é mais baixa e a parte interna a mais alta. Então você pode ter rebaixo, ele desenha o rebaixo para você. Tá? Aqui, a armadura de laje, térreo, armadura longitudinal superior. Então as armaduras, ó. Como é o que diz que a norma diz? Para detalhamento das armaduras positivas. De eixo a eixo, mais 4 centímetros para cada lado. Então, provavelmente, ele já considerou isso aqui. De eixo a eixo, jogou 4 centímetros para cada lado. Você veja que aqui nessa ponta, o de eixo mais os 4 centímetros, talvez tenha furado a estrutura. Então, ele vem e faz uma dobrinha, né? Já os negativos, ó. Os negativos... Perdão, deixa eu pegar aqui uma armadura negativa. Essa aqui, padrão, ó. Então, aquele padrão que a gente aprende, né? Você tem um quarto do vão, mais um LB e mais uma descida de gancho para um lado e para o outro, tá vendo? Ele já marca, ele diz o percurso, quantidade, nome, diâmetro, espaçamento. Então, ele faz o serviço de detalhamento da tua estrutura, né? Quer dizer, ele lança esse serviço de detalhamento, facilita muito o serviço, tá? Então, aqui a gente tem as ferramentas. Tá? É uma ferramenta BIM, no sentido de que são elementos paramétricos e que ela é capaz de se comunicar com o Revit, e ela pode pegar lá do Structure, do Revit, e modelar a estrutura. E a gente faz o carregamento, joga as cargas e faz as análises, né? Ela tem algumas finalidades interessantes, por exemplo, pilar, pela norma NBR 6118, que é a de cálculo, né? A nossa área mínima de pilar, 360 centímetros quadrados. Né? E o tamanho mínimo do pilar, 19 por 19, você podendo reduzir um dos lados até 15, mantendo a área. Ele faz isso, mas na hora que ele processa, ele te dá um aviso, né? Agora, se você quiser reduzir para 14 centímetros, ele não permite. Então, ele ainda é capaz de te avisar de alguns erros, né? De alguns problemas alguma coisa que você esqueceu, um detalhamento que não está legal, alguma normatização dessa que
você não foi capaz de identificar ou esqueceu no momento. Então, Obrigado aí, Leonardo. Como a Monique falou um pouco aí da época do meu TCC, né, que foi lá, iniciou em 2018, eu e mais um grupo de 5 alunos, cada um ficou responsável por uma etapa do TCC. O que seria isso? Tinha a Angélica, que era responsável pela contextualização desse mundo BIM aí na indústria, na construção civil, desde lá da década, acho que de 97, quando ele começou no mundo, né? Aí teve o Rodrigo, que foi o responsável pela parte de arquitetura dentro do Revit. Teve o Juan, que foi o responsável pela parte de estrutura utilizando o Revit Structure e o Revit robô. Aí teve a Lua, que foi a responsável pela hidráulica, né, utilizando o Revit Map. E teve a Thalita, que foi responsável pela elétrica também, utilizando o Revit Map, que são recursos do Revit, né? E o que eu fiz? Para a gente conseguir entender de fato o que é esse modelo BIM, né? Que é um conceito, na verdade, não um software específico. Porque foi a minha parte de Navisworks, que poderia também ser usada por outro programa, mas como a gente já estava usando tudo da família Autodesk, eu utilizei o Navisworks. Que ele faz? Ele pega todos esses projetos e une, onde a gente consegue ver interferências, fazer vídeos dentro, tirar fotografias, fazer um planejamento. Aí o que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou mostrar 3 vídeos que vieram da arquitetura no meu trabalho, né? Foi a minha parte que eu fiz da arquitetura. Assim, não liguem muito, porque ainda estava em construção nessa etapa, o TCC, né? Então a arquitetura ainda está sem pintura, o layout não está tão legal assim, e eu ainda não sabia mexer tão bem na estrutura, porque a gente está falando de 2018. Na estrutura não, no programa. Eu vou mostrar 2 vídeos, que são vídeos que a gente pode fazer... Vou compartilhar aqui a tela, já tinha até esquecido. Que são aqueles vídeos que a gente pode fazer uma realidade aumentada, tá? Que é onde o cliente consegue se ver dentro do ambiente, da parte arquitetônica, como se você estivesse lá andando dentro dela. É uma das funções desse modelo BIM, desse conceito BIM, que é trazer para dentro do projeto, propriamente dito. Deixa eu colocar aqui em tela maior, para poder ver o vídeo. O vídeo você tem 2 formas de captação. Eu fiz por um método e tem o outro. Isso aí está rodando já, tá vendo? Aí a gente dentro, ó. Eu ainda não tinha domínio da tecnologia na época, então ficou assim meio ruinzinho. Mas você consegue ver que é tudo bem realista ali, a janela, a porta, os móveis. Só que aí, por exemplo, o ambiente não está pintado, tá vendo? Não mostrei a parte elétrica, não mostrei a parte hidráulica. Vou deixar passar de novo para vocês darem uma analisada, que eu vou colocar o segundo, que é andando pelo corredor. Aí repete ele novamente, né? Que é o mesmo vídeo, só porque às vezes a pessoa podia estar desatenta aí. Isso aí é o conceito BIM, gente, é unir, é integrar projetos que podem vir tanto do Autodesk como de outras plataformas. O Leonan falou do TQS. O TQS, você pode pegar um arquivo do TQS e unir ele com, por exemplo, um da Autodesk ou de qualquer outra, entendeu? O BIM é um conceito assim de multitarefas, multiprofissionais. Aqui já é outro vídeo, tá? Isso quer dizer o quê? Que você pode pegar vários arquivos de empresas totalmente diferentes e unir eles, entendeu? Checar para ver se a hidráulica não está furando a estrutura, se a elétrica não está passando pela hidráulica, se a elétrica não está tendo contato com a tubulação de gás, que isso é importante, você não pode instalar junto, tá? E uma coisa bastante importante também, que a gente viu aquela coisa que encanta mais o cliente, né? Que é a arquitetura, que nesse momento ainda não estava boa, né? Acho que não está saindo meu áudio. Estão falando aqui que não está aparecendo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o conceito de você poder modelar a estrutura dentro do Revit Structure, tá? Porque é uma facilidade. Vou mostrar para vocês, assim, o que eu vejo de ganho no tempo, tá? Aqui é basicamente um prédiozinho que eu estava fazendo com a Monique lá com a turma de aço e madeira. E aqui, lógico, tem aço, né? Aqui que eu queria mostrar para vocês, que todas essas vigas e esses pilares que vocês estão vendo aí no isométrico 3D, que eu vou até alterar aqui para vocês verem, é um prédiozinho aí de 4 pavimentos, tá?
só tem pilares e vigas, a gente já fez o levantamento de carga, aqui a estrutura já está pronta para ser levada para um programa, por exemplo, um TQS da vida, um Eberic da vida, um SciPCAT da vida, um robô, para ela ser dimensionada, porque você já fez o pré-dimensionamento, modelou os elementos e já fez o levantamento de carga, tá? Essa parte compete ao engenheiro, né? Como o Leonan estava falando, da importância da gente tá? Não pense, porque o programa faz tudo, a gente pode ser substituído. Não, não pode, tá? Você tem que entender a estrutura, entender como é que funciona. E tá aqui ela em aço, eu queria mostrar para vocês que desde o momento que você modela ela aqui no 2D, que é o que a gente chama aqui de planta, de forma, né? Tá aqui, ó, ela tá no nível 1, eu posso ir para o nível 2, ela também já vai estar lá, e qualquer alteração que eu fizer nela, ela vai alterar em todos os lugares para mim. Entendeu? Isso que assim, é bastante importante ali, ó. Também tá, só não tá com as identificações, que é viga 1, viga 2, pilar 1, pilar 2, mas isso é fácil de trazer para cá. Uma coisa bastante legal é que aqui, ó, você modelou, o próprio Revit já faz, você pode pedir para ele, olha, eu quero que você emita para mim um quadro de vigas, tá? Aí ele aqui está dizendo, ó, as vigas do jeito que eu numerei elas, ó, viga 1A, viga 1B, viga 1C. Ele diz o tipo, que é o tipo de perfil, ó, o comprimento de cada viga, o volume dela, que também é muito importante para aço, que você orça por tonelada ou por quilo, né? E aqui o nível que ela tá, ó, pavimento 1, aqui, ó, as vigas do pavimento 2, tá vendo? Ele tá te mostrando todas elas, ó. As vigas do pavimento 3 e as vigas do pavimento 4. E aqui, que ele chama de família, que é tipo ou família, a gente poderia alterar a qualquer momento. Eu posso chegar aqui e pegar para ela, não, eu não quero esse perfil de viga não, eu quero esse aqui, ó. Aí se eu for lá no 3D, ela vai estar selecionada em azul exatamente a viga que eu mudei, ó, tá vendo? Ele já mudou aqui para mim no 3D e também mudou para mim lá na planta baixa, ó. Ela está selecionada aqui, ó. Se eu quiser fazer essa alteração aqui pela planta baixa, ó, eu altero aqui e volto para o tamanho dela menor. Vamos botar um outro perfil aqui, ó. Já um perfil W da Gerdau. Vou pegar aqui o primeiro, ó. 150 por 13, ó. Mudei aqui na planta baixa, aqui já mudou a informação do tipo dele, ó, tá vendo? Automático, ó. O nome continua o mesmo que eu coloquei, que é Viga 103A. E o tipo dele já mudou, W150, 13 quilos por metro quadrado, por metro linear. Aí você vem aqui no quadro de vigas, tá lá essa mesma informação, aqui ó, viga 103, ó, o perfil que eu escolhi, aí tem, tá vendo? Ele já faz toda essa alteração para você, tá? Mesma coisa os pilares, ó, aqui eu tenho uma listagem de pilares e todos os perfis que eles estão. Posso fazer a mesma coisa, ó. Selecionar aqui, por exemplo, o P2. Não quero mais esse perfil, quero esse aqui, ó. Mudei. Vou lá no 3D, ó. Já está alterado. O pilar que eu estou selecionado, ele fica azul, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. E também já alterou no 2D. Aqui, ó. Tá aí, ó. Pilar alterado. Não quero mais esse pilar, quero botar outro. Vamos botar um da família W, então, ó. E essas famílias a gente pode baixar na internet, pode criar, pode modelar ela à nossa maneira. O jeito que a gente vai utilizar mesmo no dia a dia, aí, ó. Botei um perfil aí de W de 200. Se eu for olhar agora lá no quadro de pilar, ele também vai me dar, já mudou para mim, lá, P2, mudou a informação. Aí que está dizendo o comprimento, o volume desse pilar, quando eu precisar de orçar, para saber a carga de aço que eu vou transportar, a medida do aço que eu vou precisar, tá vendo? Para enviar para orçar esse empreendimento, onde que ele começa, onde que ele termina, que isso aqui é muito importante, porque é daqui que ele tira essa informação de comprimento, tá? E uma coisa que eu quis fazer para mostrar para todo mundo, que é assim, vamos supor que o seu cliente, não, eu não quero fazer esse projeto em aço porque ficou extremamente caro. Ok, vamos aqui, ó, vamos selecionar toda a estrutura, selecionamos aí toda a estrutura, ó, vem aqui na ferramenta filtro, vou dizer para o programa, ó, eu quero selecionar só as vigas, selecionei só as vigas, todas elas vão ficar em azul, ó. Tá aí, ficarem em azul são o que está selecionado. Eu quero essas vigas agora de concreto, eu vou selecionar aqui, ó, família de concreto, ó. Pegar essa aqui que já está criada, tá? Lógico que você não vai fazer uma viga aí, nesse caso, de 300 por 600, que é 30 centímetros por 60, mas coloco, ó, ele já vai mudar automaticamente. Vocês vão ver aqui no 3D. Tá aí. Tá aí, as vigas de concreto. Vou fazer a mesma coisa para os pilares, ó.
Vou mudar para concreto também. Aqui, ó, pegar os pilares. Vou mudar para concreto. Pegar aqui qualquer um que já está criado só para facilitar o entendimento, tá? Que a intenção aqui não é criar famílias, é mostrar o poder da ferramenta e a facilidade que ela traz para a gente que trabalha no ramo aí de projetos. Tá aí. Criou os pilares, mudamos tudo agora. Vigas e pilares de concreto armado. Aí vamos lá nos quadros de vigas, ó. Tá aqui, ó, já mudou a descrição, ó. Viga 1, por exemplo, vou selecionar aqui, ele já vai selecionar ela para mim lá no 3D, ó. Eu já sei qual é a viga 1 se eu quiser analisar, ó. Essa aqui, ó. Viga 101A. Se eu for para a planta baixa, ela também está lá selecionada, ó. Tá vendo? Eu consigo analisar qual que é, ó. E se eu for lá no quadro de informações da viga, ele já está me dizendo aqui, ó. A viga 101, ela tem a medida dela, ó, as dimensões dela, o comprimento dela, o volume dela de concreto, ó, ele já te traz todas essas informações. E qual o nível que ela está. Nível a gente entende como pavimento. Aqui, ó, está no pavimento 1. Não, Igor, mas eu quero pegar uma viga aqui específica, eu quero saber, ó, pegar essa viga, pegar de outro lado, que senão ele fica muito fácil. Ó, pegar essa aqui, ó. Se você for lá na tabela, ele vai te dizer qual viga que é essa. Aqui, ó. Opa. Não selecionou. Selecionei. Não sei porque ele não está marcando aqui. Você tem que clicar lá, né? Já estou clicando. Clica, cara. Pegar qualquer uma aqui na tabela. Você consegue fazer a conferência aí, automática, tá vendo? E a mesma coisa para os pilares, ó. Já atualizou tudo aqui quando a gente mudou para concreto. As dimensões dele, qual o pilar que está, onde que ele começa, onde que ele termina e o volume de concreto que ele está gastando. Lógico que esse volume aí está exagerado porque, né, estamos falando de uma dimensão de 30 por 45, né? E também que a gente não pode esquecer que a gente sempre fala muito de concreto ou de aço, né? Mas lá no sul do país existe o costume de construir casas, né? Em madeira. Aqui também no Revit, no conceito BIM, a gente tem essa funcionalidade. Vou selecionar tudo aqui, ó, vamos transformar para madeira. Para mostrar para vocês que é possível, entendeu? Ele não te limita a nada. Então aqui, ó, selecionei as vigas, vamos transformá-las em madeira. Aqui, ó, pegar aqui a primeira só para exemplificar. Tá aí, ó, vai transformar as vigas em madeira. Vamos transformar os pilares também para a gente poder analisar. Lógico que com uma construção de verdade a gente não iria usar essas bitolas aí de madeira, né? Mas eu estou mostrando para vocês que é possível. Tá vendo? Trocamos toda a estrutura para madeira. E com isso também todas as informações aqui no quadro de vigas, por exemplo. Ó. Ali, ó, continua sendo a mesma viga. Continua sendo. Vai cair. Olha lá, ó. Viga 101. Continua com a mesma configuração, agora só mudou aqui, ó, o tipo, as dimensões dela. E o comprimento continua o mesmo, porque não aconteceu nada ali. Só mudou o volume agora por causa das dimensões, ó. E o nível que ela tá, que é o pavimento. Tá aqui, ó, a mesma coisa os pilares. Mudamos aqui, ó. Mudou a dimensão dele. Tá aqui o comprimento dele, o volume. E é basicamente isso, gente. A minha parte era mostrar para vocês o poder, né? O poder da ferramenta. Não só do Revit, como todas as outras. O Leonardo trouxe o TQS, eu trouxe o Revit. A Monique falou aí da contextualização num todo, né? E é isso. A gente tem que se atualizar, tem que buscar sempre estar sabendo das tecnologias novas no mercado e que tem que lembrar também, gente, que isso aqui facilita para a nossa vida, tá? É um projeto que às vezes você vai demorar para fazer no Revit, no AutoCAD, no Excel, 1 a 2 semanas para fazer, que você vai fazer aí no máximo em 3 dias, tá? Sendo bem devagarzinho mesmo. A minha é essa, obrigado aí pela atenção.
Quando quiser, pode colocar, Carlos. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sou o aluno Carlos Heitor, estou no período de engenharia. O professor Azenil deve estar ciente aí que esses vídeos que eu vou mostrar foi de um trabalho, se não me engano, no 8º período, que a gente fez de planejamento e orçamento de obras. Então, para ajudar, né, no quantitativo de materiais, eu busquei a ajuda dos softwares BIM para poder agilizar, né, o processo de quantitativo e tudo mais. Aí eu fiquei responsável pela parte elétrica e estrutural, né, e eu vou mostrar rapidinho só 2 videozinhos aqui de como é que fica essa parte estrutural e BIM, né, no sistema. Aqui é um vídeo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, me dá aí um ok. Este aqui é um vídeo que eu fiz da parte elétrica de uma edificação, né, de um andar só, com um quadro elétrico e toda a tubulação sendo passada com as caixas para a alocação das luminárias e tudo mais. Este outro vídeo aqui é a parte estrutural, onde eu tenho minhas vigas baldrames, meus pilares e as minhas lajes, né? E também as minhas sapatas. Não era mais rápido ter feito na mão, não. É isso, gente. Aqui rapidinho mostrando também, aqui é o tema do meu TCC, né? Que também eu estou fazendo no CPCAD, que também é um programa de estruturas. Aqui é a minha parte, que eu estou fazendo uma cobertura isolada de um posto de combustível, né? Toda em estrutura metálica, como vocês podem ver. E, pô, gente, é uma coisa surreal. Sistema BIM, vocês têm que correr atrás disso aí, porque é uma coisa muito, muito boa mesmo. Ajuda bastante e facilita muito. E é como a professora falou, né? E o Leona também, não é um programa que você joga lá do CAD e simplesmente manda rodar, né? Eu tive muita dificuldade nessa parte da cobertura isolada, porque os cálculos de carga de vento são muito chatos de calcular, de verdade, e fazer o lançamento dessas cargas no programa é também uma parte bem chata. Então, com um pouco de estudo, acredito que todos aqui vão conseguir ingressar nesse sistema BIM e vão galgar uma carreira aí muito boa pela frente. Muito obrigado aí, boa noite a todos. Monique. Obrigada, Carlos. Fala. Deixa eu dar uma palavrinha aí que eu acabei anotando aqui, esqueci de falar. Porque a gente está falando muito da tecnologia BIM aqui na faculdade e a gente está esquecendo um pouco de trazer ela para a realidade, que é o quesito assim. Eu sou recém-formado, para quem não sabe, tá? Me formei no final do ano passado, estudei com a Azenil, estudei com o Leonan, estudei com a Monique. Mas tenho aí feito muitos projetos com o Roger no mundo BIM, tá? Fazendo elétrica, hidráulica, estrutura, tudo com conceito BIM, tá? Com o Azenil também tenho dado orçamentos para fazer alguns projetos com ele. E o Elvio me indicou 2 ex-alunas também, que são da Unigran Rio, que é Elaine Farias e Aline Ferreira. Conversei com elas hoje, elas abriram uma empresa que é Guimarães Nogueira Engenharia, depois se vocês puderem dar uma olhada lá. Elas também são ex-alunas da Unigran Rio, assim como eu, e estão tocando o negócio delas hoje no ramo de projetos, tá? Obras e projetos, e também estão trabalhando com esse conceito BIM. Então, assim, eu acho que é interessante a gente não só falar que ele é muito bom, que ele traz facilidade, mas também dizer que é real. Você consegue ir para frente com esse conceito, ser um excelente profissional, ser reconhecido no mercado, tá? E para a gente que é recém-formado, o que a gente precisa é aderir a essas tecnologias. Essa é a minha última colocação. Obrigado aí a todos. Monique, boa noite, turma. Boa noite. Muito bom, parabéns aí pela live, né? É interessante que a gente abordou aqui uma linha de
BIM, conforme os professores e os alunos que estão aí no conceito de estruturas, no conceito de modelagem, mas uma área bem legal também, que faz parte do BIM, e o próprio Revit ajuda para os alunos que não conhecem muito, é a parte de apresentação de maquetes, de acabamento, em conjunto com o Lumion, com outros programas que a gente tem no mercado, e eu tenho tido ótimos resultados na contratação de trabalhos, quando a pessoa vê aquela casa, aquele quarto dela, numa representação real. O professor John já trabalha com isso há algum tempo, ele traz até para a universidade o óculos 3D, e você consegue viajar pela casa. Então, acho que são conceitos que os alunos realmente, né, têm que buscar o conhecimento. Hoje, esse mundo aí, pandemia, a gente vê que muitos cursos online gratuitos, a pessoa só tem que ter vontade. É o que eu falo para a maioria das pessoas. Olha, a pessoa quer ter, mas ela não quer pagar o preço, né? Então, paga o preço, começa a estudar. Eu agora estou aproveitando o tempo que eu tenho que ficar mais em casa. Eu já estou fazendo um curso aí de patologias, já estou aperfeiçoando mais o Lumion. O Revit também, você nunca acaba de estudar o Revit, cada hora surge uma coisa nova. Então, é assim, gente, é buscar esse conhecimento, né? Aquilo que eu falo sempre, conhecimento não ocupa espaço. Vamos aproveitar esse momento que é para ganhar dinheiro. É o que eu falo, a live de ontem, autovistoria. Eu vejo o Igor aí progredindo na parte de autovistoria, de vez em quando ele me liga, tá com uma dúvida, como é que faz? Vamos embora, vamos de frente. É o caminho de cada um, né? Muda a rota, segue o caminho e vamos embora. Então, é bem interessante que os alunos, eles conheçam o que a gente tem de ferramentas, né? O TQS tem... Quando eu comecei a fazer a parte de cálculo, eu aprendi com o Eberi. Aí depois parei um pouquinho, hoje eu estou conhecendo o TQS. Ou seja, a gente tem que buscar alternativas. Aí você trabalha uma hora com o Revit e você vem para o Lumion. Alguém falou lá no YouTube sobre o IFC, que na verdade ele vai fazer uma relação também com os arquivos, né? E como o professor Leonel falou, o AutoCAD ainda é mais leve, ele é mais fácil de você operar, mas é assim, gente, é buscar conhecimento. Então, parabéns a todos os envolvidos aí e boa sorte a todos. E o que precisar, contem com a gente aqui. Boa noite a todos, né? Aproveitando aí o gancho aí do professor Zenil. Eu também estou nesse período, né, de distanciamento social, estou aproveitando para aprender, né? O Revit, o BIM, você está sempre aprendendo, né? Eu conheço desde 2007 e não domino tudo, né? Eu estou aproveitando aí o isolamento social para aprender outras habilidades, né? Não sei se o Igor, a Monique, se eles já estão entrando aí na parte de programação, né, dentro do Revit, que é o Dynamo, né? E a coisa vai ficar, já está assim, né? O Leonan, a Monique falaram que você tem que não vai clicar, né? Clicar e o Revit vai fazer tudo. Não, já está assim, já. Você vê, se for procurar no YouTube, né? São as rotinas, né? Você gera lá os scripts e aí você, através desses scripts, você já só dá um clique e ele bota tudo, por exemplo, instalações elétricas, né? Você gera o script, dá o clique, ele já gera toda a instalação elétrica. A parte de estrutura, né? Tem gente já programando em Python, né? Então a coisa indo aí para a inteligência artificial, né? Então a coisa está caminhando aí para o que a gente vê lá nos Vingadores, né? O Tony Stark falando lá com a inteligência artificial, falando de presente, tá, pessoal? A inteligência artificial dentro do Revit, tá? Conversando com a inteligência artificial e aí ela gerando todos os cálculos, né?
Boa noite, Ana. Ana é ex-aluna aí de arquitetura, está lá na Espanha, faz um mestrado nessa parte de estrutura, né? E aí está acompanhando a gente aí de Barcelona. Boa noite a todos. O assunto é unidade de conservação, né? A gente vai ter o professor André Leone, que é do INEA, e duas alunas do curso que, né, trataram desse assunto no trabalho delas. Tem um estudo bacana. A área de meio ambiente é uma área de conhecimento transversal, a formação do engenheiro, mas é uma área importante e amplia bastante as possibilidades e as expectativas profissionais, né? Uma vez que o engenheiro civil também pode atuar nessa área em diversas frentes, né? Do mais, parabenizar aí a vocês pela web, né, que foi muito boa, a despeito dos problemas tecnológicos, né, e até de algum problema que eu tive na transmissão aqui, porque na verdade tinha uma configuração no software que eu estou usando para transmitir que eu não acertei, e a minha internet foi embora. Então, desculpa. Então, a despeito dessa dificuldade, a gente está vivendo uma época ímpar, né? E é muito interessante a observação que eu tenho dessa apresentação que vocês fizeram, é o seguinte: é muito interessante como que no mundo que tudo está caminhando, né, para convergência em direção a cada vez mais o mundo tecnológico. A gente ainda tenha discussões do tipo se a aula em sala virtual ou presencial, se ela faz diferença, né? É aquela discussão: será que o aluno no fundo da sala, dormindo ou pensando no futebol, que ele está presencial, ou ele só está de corpo presente à distância, né? Então, assim, a gente vive hoje um cenário onde a discussão envolvendo, né, as estratégias tecnológicas na formação do aluno, elas são determinantes no sucesso profissional, e mais até do que isso. Elas são determinantes na inclusão do ser humano na sociedade, porque se você entender que hoje quem tá apartado dos recursos tecnológicos não está vivendo, né? Eu acho que a gente, na formação do engenheiro, não pode abrir mão de forma alguma desse desafio, né? E o aluno precisa entender que a questão da formação dele, um compromisso dele, não é um compromisso do professor, né? O professor, ele é um indutor, ele é o motivador, ele é o cara que vai empurrar o aluno, mas o aluno precisa arregaçar a manga e fazer o que o Carlos Heitor, o Igor e tantos outros exemplos que a gente tem aí de alunos, né? E por isso nós estamos trazendo esses alunos para as webinars, para mostrar para vocês o seguinte: não tem diferença se é aluno ou se é professor, né? O desafio é o mesmo. Está aí o professor Zenil, que acabou de falar os desafios que ele está enfrentando aí dentro da profissão, e assim a gente tem um monte de outros exemplos, né? Então é só fazer essa reflexão, né, e chamar os nossos alunos para que eles compreendam o mundo em que a gente está vivendo e a necessidade e a demanda do engenheiro ter uma visão sistêmica do mundo e entender qual é o compromisso que ele tem com a formação. Eu vou voltar aí para a Monique, só agradecer a todos aí a presença e voltar para a Monique para que ela continue aí a coordenar os trabalhos. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão conseguindo ouvir aí? Tá dando certo aí? Tá sim. O áudio? Tá. Então, pessoal, boa noite, tá? Fiquei feliz pelo tema, né, que foi apresentado, né, o BIM, né, e eu sempre fui incentivar, né, os alunos, né, que o BIM hoje está muito próximo da gente, né. E que antigamente, eu até falava para o pessoal antigamente era mito, né? O BIM era um mito que não ia acontecer, porém, hoje a gente vê que está tão próximo da gente, né? Então, saiu agora, né, um decreto, né, federal, que todas as licitações públicas federais vão ser
tem que ter BIM, né? Então, mas assim, é só projeto, só faz, você faz projeto? Não é só você faz projeto. É também o pessoal que vai estar na obra, né? Porque pode ter visto aí na apresentação do Igor, que você tira ali quantitativos, você tira outras informações que você pode fazer usar na obra, né? Tem uma área de work, né? Que você tem a parte de compatibilização, mas também consegue fazer a parte de planejamento, né? Pelo área de work, né? Então, assim, o BIM é um processo, né? Que está mudando, né? A nossa construção. E assim, a estrutura, né? No caso, eu falando da minha área, da parte de estruturas, né? E tem sido também, né, evoluído com os programas, né? Eu vi o professor Leonardo usando o PQS, na PQS é um ótimo programa, tá? É um ótimo programa na área de estruturas. Eu hoje utilizo o EBERIC, né? O PI, e o PKS aí do nosso aluno aí, o doutor, usa, né? Então, assim, as três ferramentas conversam comigo, né? Mas qual é a melhor? Não existe a melhor. A melhor é aquela que você sabe mexer, né? Então, assim, qual que você sente mais confortável? Qual que você domina, né? Qual que você consegue ver as configurações para ver que você está jogando lá, a estrutura está tendo os resultados mais corretos, né? E o engenheiro é responsável por isso, né? Então, assim, pessoal, e hoje está evoluindo bastante, tem métodos de apresentação de projetos hoje muito diferentes do que antigamente, né? Hoje tem a realidade aumentada, com aulas de treino, não sei se alguém tem visto aí umas postagens minhas, eu tenho botado no chat fase, né? A pessoa conseguir ver o texto, né? E o importante é conseguir levar a obra, né? Então, aqui, tem pessoas também usando o QR Code para apresentar o projeto, né? Em vez de você botar um 3D na planta, você bota o QR Code e a pessoa com o celular consegue acessar o 3D. Mas não só o 3D da estrutura, mas o 3D da armadura também. Então, assim, isso tem evoluído muito bastante. E o que eu aprendi nessa quarentena, né, no caso, né? Eu estou estudando muito essa metodologia aqui, e vou estar sempre estudando, essas coisas estão sempre evoluindo. Então, assim, eu aprendi a mexer em outros programas, não é só não tem só o Revit, não. O Revit é o principal, o mais utilizado, mas tem vários outros programas. Tem o mais específico para metálica, tem o mais para concreto. Então, assim, são muitos programas. Mas você tem que ter aquele programa que adapta ao seu trabalho. Então, assim, pessoal, parabéns aí pela Angelina, saudade de vocês aí. Sempre que precisar, estarei por aí, tá, pessoal? De ajuda, tá? Ajudar, né? Dar informação, o que precisar. Pode sempre contar comigo aí. Agradeço aí pelo momento aberto aí para falar, tá? Obrigado aí comigo, obrigado meu irmão, obrigado John aí, obrigado Ademir, tá? O Elmo, obrigado por tudo aí, tá, pessoal? Obrigado por tudo aí e sucesso aí. Obrigada, Roger. Bom, é aquilo, né? Engenheiro foi feito para solucionar problema. Então, rapidinho deu um jeito aqui e conseguimos ter a contribuição, né? Muito importante do professor Roger. Gente, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos aqueles que se envolveram nessa webinar, tá? Principalmente do Igor e do Leonan, que me ajudaram aí a organizar, né, as nossas apresentações em torno desse tema. Espero que, assim, o que tenha ficado realmente para vocês é aquele sentimento de querer, né, ir em busca do conhecimento e entrar aí mais a fundo nesse tema envolvendo a metodologia BIM, tá? Acho que vocês entenderam bem como é esse universo, como cada vez mais isso está aí chamando a gente para entrar nesse mundo, ok? E não tem para onde a gente correr, né? Vagas de estágio, empregos. Hoje em dia está sendo assim divisor de águas, né? Você trabalhar com tecnologias, envolver programas na sua formação. Então, todo mundo aí que está para se formar agora no meio do ano,
no fim do ano. Não parem por aí. A engenharia não acaba com o fim do curso. A gente tem que ir em busca de mais informação. Faz pós-graduação, procura cursos de extensão, vai aprender programas. Programas é muito importante. A gente aprende muita teoria durante a faculdade e a gente tem que saber utilizar dessa teoria para pôr em prática, né, na nossa vida, tá? Nossa vida profissional. Então, gostaria de agradecer aí a presença de todos os alunos, os que estiveram aqui e não estão mais, e os que estão aqui até o fim com a gente, tá? Foi um prazer estar falando aí da tecnologia BIM envolvendo projetos de cálculo estrutural. Muito obrigada a todo mundo e quem sabe aí até uma próxima oportunidade, ok? Tchau!